Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e amado Mestre. É mais uma oportunidade deste dia. Aqui estamos para mais um pequeno vídeo, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, buscando esses eflúvios luminosos desses mundos encantados de Jesus Divino e amado Mestre, para que as forças benditas da espiritualidade maior, do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila 4AI 108 e os nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. E aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Com certeza, aqui já é meio do dia, aqui já é a meio da nossa jornada, caminhada deste dia, porque cada dia é um dia. Cada dia é mais uma verdadeira oportunidade que nós temos de fazer a diferença. Fazer a diferença nas nossas vidas, fazer a diferença na nossa jornada, fazer a diferença também na ajuda para os outros seres físicos, das mais variadas formas, maneiras, sentidos. Fazer a diferença dentro da corrente indiana do espaço, fazer a diferença na nossa condição. Da nossa condição, além de sermos seres físicos, somos médiuns, não é? Médiuns. Somos médiuns. Pois é, salve Deus. Somos médiuns. E médium, nós estamos inseridos dentro de uma doutrina. Escolhemos esta doutrina, porque esta é a que nos faz melhor, porque esta é a que nos dá as condições necessárias do equilíbrio e da harmonia da nossa mente, do nosso espírito, da nossa jornada, da nossa caminhada, das várias formas nós nos sentimos bem, embora nós não viemos para esta doutrina para ser, com certeza, desmoralizados ou para alguém nos fazer críticas. Foi para evoluirmos na nossa condição física, na nossa condição mediúnica, para melhorarmos em todos os níveis e todos os aspectos, não é? Com certeza que sim. E nós percorremos um grande caminho, que às vezes poderá ser um caminho sinuoso. Temos as nossas roupagens, que nós, na nossa individualidade, qualquer ser, aqui não precisa ser médium, qualquer ser físico muda de roupagem, né? Como todos nós sabemos. Nós mudamos de roupagem, não é? Nós tomamos banho ou mudamos de roupa todos os dias, de 80 em 80 dias. Não. Nós mudamos de roupagem de 80 em 80 dias, mais ou menos, por a condição do nosso espírito, por a condição de algumas jornadas atrás, caminhadas, reencarnações, do que nós deixamos de sofrido, doído, do que nós deixamos de angústia, tristeza, ódios, raivas, enfim. Mas nós, além de nós termos a capacidade
Temos a capacidade? Não. Isto quer queira, quer não queira. Aqui, quer seja médium, quer não seja. Aqui, porque há muitas condições que aqui o fator ser médium não tem qualquer significado. Porque isto acontece no geral de todo o ser físico. No geral. Nós hoje estamos numa roupagem, nós... Conforme a aproximação, a mudança de uma roupagem, nós vamos estando cada vez mais, às vezes, cada vez mais intolerantes. Intolerantes connosco e intolerantes com os outros. Começamos a ficar a mudar certas e determinadas condições nossas físicas que nós, muitas das vezes, dificilmente se apercebemos por conta da nossa condição física, espiritual, mental, psíquica e mediúnica. Nós vamos mudando devagar, lentamente, ao fim de 80 dias, mais ou menos, a nossa roupagem, que nós não sabemos se estamos perto, se estamos longe de mudar, se mudamos há pouco tempo, se não mudamos, porque é uma coisa que não se vê, não é mudar de roupa, não é mudar de camisa, não. É todas as condições que nós deixamos do passado pendentes. Mas aqui, isto é como o nosso chakra. Nós temos dois chakras, que é um é o da vida, o outro é o da morte, que nós denominamos de fontes, não é? Mas nós não sabemos se o chakra da vida é este, se é este. Nós não sabemos se o chakra da morte é este, se é este. Nós sabemos que se situa aqui. Mas como eles estão numa constante rotação, nós não temos condição de saber qual é qual. Assim é a nossa roupagem. A nossa roupagem, ela muda. Isso nós já sabemos. Agora nós também vamos buscar aglomerado a essa nossa roupagem algumas condições deste mundo físico, desta atual reencarnação que nós temos. Nós vamos buscar as desarmonias, nós vamos buscar os desequilíbrios, nós vamos buscar os nossos inimigos, nós vamos buscar os nossos desgostos, nós vamos buscar tudo aquilo que nos faz sofrer nesta vida. Nem tudo se resume na roupagem que nós encontramos, porque nós, dentro dessa roupagem do passado, vamos buscar conforme a nossa condição, vamos buscar condições desta vida atual. Os nossos inimigos, os nossos amores, os nossos amigos, os nossos inimigos, as nossas condições físicas, as obras que nós nos sentimos realizados, aquelas que nós nos sentimos menos realizados, tudo é deste planeta, tudo é desta altura, desta encarnação, do qual nós vamos juntar a esta nossa roupagem que começamos a vestir, a envergar do passado. O que às vezes nos vem dificultar um pouco mais a nossa compreensão, nos vem dificultar a nossa caminhada mediúnica dentro destes tempos do amanhecer. Porque muitos não ingressaram, nenhum teve noutra encarnação aqui nos tempos do amanhecer, porque os tempos do amanhecer, nesses tempos, não existiam, não é? Com certeza que não. Mas muitos de vós já foram médiuns, noutras alturas, noutras encarnações, noutras convivências, já foram médiuns. E hoje estamos aqui de novo, quase com a mesma equivalência,
quase com a mesma comparação de mediunidade. Uns poderemos estar melhor, outros poderemos estar pior, mas o que é certo é que nós, outrora, já fomos médiuns. Alguns já foram médiuns noutra altura. Eu, como sempre, falo de mim, para exemplo, que seja bom, que seja um pouco menos bom, só me poderei citar sempre a mim. Eu, por exemplo, já me vi noutra iniciação, noutra reencarnação, noutra vida. Não sei se foi a anterior, se foi a outra. Sei que foi lindo, belo e maravilhoso. O que quer dizer que eu, possivelmente, noutra vida, já fui médium. Eu já me vi numa grande... Salve Deus! Eu já me vi noutra altura numa outra iniciação, do qual eu deduzi, do qual eu vi, do qual eu senti que já fui médium, não é? Mas do qual eu não aproveitei muito bem essa questão, esse património, essa bênção que Deus me deu. Como eu, vós desse lado, do qual eu não soube aproveitar na melhor altura, a melhor condição me dada para ajudar quem quer que seja. Porque, inclusive os médiuns antigamente tinham outros nomes. Eram designados por outras categorias, eram designados de outras formas, foram percorridos, foram perseguidos, foram caçados, foram mortos, mas porque o médium desse tempo não utilizou devidamente, e isto vós desse lado. Isto é para todos, é para mim e é para vós. Porque não utilizamos as melhores condições mediúnicas nos dadas, facultadas na altura, nessas encarnações. Ora, na altura já se mudava de roupagem. Na altura já tínhamos os mesmos problemas. Os mesmos ou outros do momento, porque a evolução era outra, a vida era outra, a vida em si das populações, da civilização era mais precária, enfim, mas havia uma grande acreditação e crença na parte dos médiuns. O que é que acontece? Os médiuns, nesse tempo atrasado, não souberam aproveitar da melhor forma essa condição dada por Deus. E hoje nos encontramos aqui, hoje nesta terra, com as mesmas faculdades mediúnicas. A espiritualidade, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, permitiu que nós hoje encontrássemos neste planeta, nesta altura da nossa vida, nesta nossa jornada, com as mesmas condições, mais ou menos, uns mais, outros menos, aqui não importa, mas na qualificação de médium, o que nos dá algumas capacitações. Não é super-homem nenhum, não é nenhum ser superior, mas nos facultou estas condições mediúnicas, o que nos dá a percepção da comunicação desse mundo, desse vasto, enorme, grande mundo espiritual. Que as comunicações podem ser boas, podem ser mais ou menos, ou podem ser enganadoras. Podem ser desses espíritos sem luz, porque todos sabem que os mundos inferiores, sempre quando podem, e nós damos acesso a eles vêm-nos trazer mensagens trocadas, falsas, injustas, ingratas,
que não tenha nada de verdade, mas sim trazer a confusão, trazer o desequilíbrio, trazer inclusivamente, trazer a desarmonia a nós. E hoje nós ingressamos nos tempos do amanhecer. Ingressamos nos tempos do amanhecer, sabemos a nossa conduta, por exemplo, quando nós estamos com as nossas roupas de jaguar, não é? Quando nós estamos com as nossas roupas de jaguar, sabemos que a roupa de jaguar, ela é uma roupa que serve, é igual para todos, para não haver a distinção do doutor com o analfabeto. Para não dizer, para não haver a distinção, a roupa é igual para todos. Sabemos o cuidado que devemos ter com a roupa, quando estamos vestidos com essa roupa. Mas há muita gente neste planeta, mestre, ninfa, médium no geral, que ainda não se conscientizou. Ainda, por exemplo, nos meios de comunicação social, ainda se vê muito médium misturando a própria. E isto causa uma certa confusão. A mim causa-me uma certa confusão um jaguar vestido de jaguar, abraçado, por exemplo, a outras pessoas numa roupa menos imprópria. A mim causa-me confusão misturar um mestre, uma ninfa, um médium vestido de jaguar, por exemplo, meter a figura, a fotografia desse jaguar, desse médium, misturado com outras fotografias, por exemplo, de pornografia. A mim causa-me confusão a falta de consideração que há por a roupa de jaguar, porque nós devemos saber em que condições elas foram trazidas, qual o significado delas, o que é que elas simbolizam, tudo isso. E há tanta gente que nós, nos meios de comunicação, vemos que não têm qualquer cuidado nem zelo por o significado. Nós, se formos a um consultório médico, o médico normalmente está com a sua bata, o seu estetoscópio, quem diz, uma especialidade qualquer, não é? De medicina. Os médicos andam de bata, os enfermeiros andam vestidos com a roupa de enfermeiros. Se formos a um juiz, está noutra vestimenta. Cada um tem a sua vestimenta, a sua roupa própria para exercer aquele serviço. O jaguar também tem a sua roupa para, nas suas funções, exercer aquela condição mediúnica. E nós, percorrendo estes meios de comunicação social, eu às vezes fico tão... Eu falo por mim, não fico nada contente nem satisfeito quando vejo médiuns misturados, vestidos de jaguar, junto a outras fotos, por exemplo, de pornografia. E ainda fazem gosto e até tiram posse com a indumentária de jaguar, às vezes de jaleco, às vezes de jaguar mesmo, para postar nos meios de comunicação misturado com pornografia, por exemplo. Será que isso é muito digno? Será que esse médium não se conscientizou ainda da falta de conduta de respeito que está a ter, primeiro com a indumentária, com a roupa, segundo com as condições? Não é em si, a mim o que me causa confusão não é as fotografias, porque nós sabemos que por estes meios de comunicação quem quer procurar acha. O que falta aqui é milhares de milhões de fotografias das várias formas e maneiras. O que me causa confusão é a condição
do médium vestido daquela condição misturado com outras fotos de pornografia, por exemplo. Pessoas menos decentes na sua vestimenta, e ainda tirando posse, ainda vestido, ainda agarrado, com essa roupa de jaguar, e ainda abraçado outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto, tirando posse, fotografia e postando nesses meios de comunicação. Fazer vídeos onde está pessoas devidamente vestidas, onde se mete, por exemplo, às vezes uma ou duas pessoas numa posição às vezes pouco imprópria para a condição daquela pessoa e para a condição desse vídeo, que todos nós possivelmente já vimos vários e vários vídeos dessa condição, várias e várias fotografias nessa condição. Eu ainda hoje, nas páginas de Facebook, eu vi, há pouco, este vídeo tem 21 minutos, há 30 minutos vi estas condições. Será que essas pessoas não se conscientizam? Será que essa roupagem que nós estamos ultrapassando nessa altura os leva a sair de um contexto de uma conduta destas que não se lembrem a condição em que estão, na condição em que estão e o que estão mostrando? Será que as centenas de pessoas, se calhar há 10, 15, que batem palmas, 20, que gostam? Como aqui os meus vídeos. Se calhar há 5, 10 ou 20 que gostam, batem palmas. Se calhar há uma ou duas ou 50 ou 100 que não gostam. Nós não podemos agradar a gregos e a troianos, mas estes vídeos é meu, é particular. É meu, é particular, é uma coisa particular, que eu não estou aqui falando de ninguém, não estou dizendo mal de ninguém, é uma coisa particular minha, da minha vida particular, do qual eu estou expressando o meu conhecimento. E às vezes, algumas vezes, transmissões até dos vários mentores, das várias condições, das várias ordens, enfim, salve Deus. Agora, postar fotografias minhas nos meios de comunicação social associados a outros trajes menos impróprios de prostituição, por exemplo, será que isso é uma conduta doutrinária desse médium que está na corrente indiana do espaço dentro dos templos do amanhecer? Não é. Com certeza que não é. E se alguém disser que é porque não estará vendo muito bem o lado da questão. Porque o lado da questão, temos que ver qual é a formalidade da roupa, qual foi as condições que elas vieram, que sintonias é que elas trazem, o porquê de cada peça, que nós vestimos, o porquê da fita, o porquê do jaleco, o porquê da camisa, o porquê das calças, o porquê das morsas, o porquê, enfim, tudo tem uma condição, tudo tem uma situação e tudo teve uma condição para trazer até este mundo físico. Agora nós, seres físicos, que somos ainda somos muito, muito imperfeitos, não poderemos, por exemplo, as morsas. As morsas, há muita gente que não sabe, se calhar, o significado das morsas e que poderá pensar assim, isto não faz falta, anda com elas por todo o lado, anda com elas na camisa, em todo o lado. Não, as morsas deveriam estar só nos trabalhos. Acabou o trabalho, se quiser ficar com a camisa, tirar as morsas. A fita é o mesmo. Tem outro significado, o símbolo é outro, a camisa é outro, as calças é outro, cada peça é como as indumentárias de falange.
Cada uma tem um significado, cada uma tem uma história, cada uma tem uma conclusão e realização aqui dentro desta doutrina. E é por isso que nós temos que respeitar todas as indumentárias, quer se goste, quer não se goste, como temos que respeitar todas as doutrinas, porque todas as doutrinas são boas, melhor é aquela que me contempla, que me satisfaz. Por esta simples razão. Eu dizer assim, o mestre tal e o mestre tal sai do templo e vai à Umbanda, eu posso dizer que é incorreto. O mestre tal ou a ninfa tal vai a um candomblé, eu posso dizer que é incorreto. Posso dizer. Agora, eu não posso dizer mal. Eu posso dizer que é incorreto a postura desse médium ou dessa ninfa. Porque fez a sua iniciação dentro da corrente indiana do espaço. Está dentro da corrente, dentro desta cabala. Se quer frequentar outras doutrinas, saia desta. Para dar continuidade à sua jornada, à sua caminhada. Porque se aquela doutrina é que lhe faz bem, salve Deus, a espiritualidade não vai interferir na vida de ninguém. Não vai. Jesus, divino e amado Mestre, vai continuar a olhar com a mesma atenção, o mesmo cuidado e o mesmo carinho por qualquer um de nós que pense sair da corrente indiana do espaço e ingressar noutra doutrina. Agora, tudo tem uma forma, tudo tem um conceito, tudo tem uma maneira para se fazer. Agora, nós frequentarmos locais menos apropriados ou tirarmos fotos para meter nos meios de comunicação juntamente a fotografias de pornografia, salve Deus. Eu penso que isso é um pouco exagerado, não acho? Aqui é como as nossas roupagens, do qual eu comecei a falar. As nossas roupagens, elas chega até nós o quê? Chega até nós aquilo que nós deixamos pendente do passado, noutras vidas. Não é tudo, não vem tudo de rajada. Não, porque senão nós não aguentaríamos a carga. Nenhum de nós aguentaria a carga se tudo viesse de moitão. Não, vem aos poucos. Durante 80 dias, mais ou menos, virá aos poucos. Virão as cobranças, virão as obsessões, os feitios, as condições de cada um que teve no passado, os hábitos, os vícios, que vai despertar dentro de cada um de nós, e ainda se vai juntar também as nossas condições atuais físicas. Tudo aquilo que nós transportamos desta vida. Porque essas condições não desaparecem. Todas as nossas condições de prazer, gosto, harmonia, equilíbrio, de desarmonia, de ódios, de raivas, não é eu dizer assim, hoje não gosto do Manelo. Amanhã, como eu mudo de roupagem, eu esqueci-me do Manelo. Eu já não me lembro do Manelo. Manelo, Joaquim, o Zé da Tasca, não importa. Amanhã, de hoje para amanhã, eu mudo de roupagem. E como eu mudo de roupagem, eu posso dizer assim, amanhã eu já não me lembro do Zé da Tasca. Barreu-se-me daqui. Não, ele continua cá. Nós continuamos com a mesma carga, continuamos com o mesmo objetivo aqui deste plano físico, desta jornada. Só que acrescemos algo do passado, de uma vida passada. Algo que poderá ser menos bom, poderá também vir até nós alguma coisa do passado boa. Poderá. Nós poderemos. Não virá só o bom. Nós também temos direito. Deus nos dá a condição de buscarmos também do passado coisas boas. Não é só dizer assim, só coisas negativas é que vêm. Não. Também virão algumas coisas boas, virão alguns conhecimentos bons, irão aflorar dentro de cada um de nós. E nós, dentro desta corrente indiana do espaço, na nossa condição de médiuns, e hoje, neste dia de hoje, nós já percorremos um longo percurso de muitos dias, porque cada dia é um dia novo. Cada dia é uma nova etapa, cada dia é uma batalha,
como eu sempre digo, é uma batalha. É uma batalha e é uma vitória, porque nós vamos conquistando, vamos palmilhando o nosso terreno, vamos palmilhando o nosso trajeto reencarnatório. Mas aqui nós poderemos estar a percorrer o nosso trajeto que pedimos outrora. Mas também cada um de nós pode, inclusivamente, porque nós temos o nosso karma. O nosso karma, ele se faz sempre presente em nós. Temos as nossas, tudo o que vocês já sabem, nosso do passado. E como nós temos tudo isso do passado, acrescentamos mais algumas coisas desta terra, que é o futuro, nesta encarnação. Mas nós, a dada altura, por conta das nossas dificuldades, angústias, tristeza, nós olhámos para o lado, vimos um solinho brilhando lá e achamos que neste corredor enorme que é a nossa vida, onde estão muitas portas abertas e fechadas, nós tentámos forçar, no meio da nossa jornada, forçámos uma porta. Se calhar até lhe demos um pontapé para mudar o nosso caminho, que nos pareceu às vezes mais fácil, que nos pareceu um caminho mais... ele até no início poderá ser um pouco mais fácil, poderá parecer mais curto, poderá parecer mais lindo, mais belo, mais maravilhoso, mas como o meu mentor costuma sempre dizer, Pai João, costuma sempre dizer, o meu mentor costuma sempre, diz-me isto muita vez, que é a peneira da ilusão. Muitas das vezes nós andamos aqui, o que é que acontece? No início é tudo lindo, nós chegamos lá mais à frente, nós teremos que recuar, porque a nossa condição, a nossa verdadeira condição, os vales negros se aproveitaram dessa situação, de nós sairmos na realidade da nossa caminhada e da nossa jornada. E eles, os mentores espirituais, também dizem que os encurtadores às vezes não te servem de nada. Os encurtadores que parece mais fácil, mais perto, mais lindo, mais bonito, não, os encurtadores não levam a lado nenhum. E então nós teremos que recuar, porque os vales negros, quando nós mudamos a nossa trajetória, estão ali logo à espreita, falanges inteiras dos mais variados tipos, que se podem manifestar aqui, que se manifestam aqui no mundo físico das mais variadas formas, que se manifestam em nós das mais variadas maneiras e formas. Os vales negros sempre estão para nos complicar um pouco a vida. E quando vêm esses grandiosos chefes de falanges, essas grandes falanges, quando vêm esses grandes exércitos, porque há e vêm aqui ao mundo físico, aqueles espíritos que saem também de universidades, que aprenderam tudo o que era negativo, vêm-nos cá azucrinar a cabeça, a nós. Às vezes não têm acesso a nós, vão ao vizinho, vão ao amigo, vão ao filho, vão à mãe, vão ao pai, vai aonde quer que seja, para nos vir fazer mal, para nos vir prejudicar no nosso dia, para nos vir tirar de sintonia, para nos trazer algumas dores, algumas mágoas e algumas tristezas. E nós continuamos na nossa roupagem. Enfrentando várias e determinadas condições, enfrentando das mais variadas ordens, mudamos a nossa roupagem, mudamos a nossa condição, mudamos tanta coisa que nós, muitas das vezes, nós quase sempre nem nos apercebemos das condições dessa mudança, dessa roupagem. Ora bem, o que é que acontece?
o que é que acontece? Nós teremos, na realidade, que estar atentos para não sair de uma verdadeira sintonia. Nós teremos que, na realidade, estar em equilíbrio, porque a nossa condição mediúnica, nós, quando dizemos a nossa condição mediúnica, estamos a nos qualificar como médiuns, porque médium é todo aquele que tem condições mediúnicas. Então não podemos aflorar, não podemos escurar um segundo que seja o que os nossos olhos podem ver e observar, o que a nossa mente pode ver e observar. Porque se vós desse lado fecharem os olhos, como eu se vós fechardes os olhos desse lado, como fechar os olhos. Aqui não precisa muito. Claro que nem todos vemos este vídeo em sossego, não é? Claro, é um pouco mais difícil onde haja ruídos, barulhos, enfim. Mas se nós fecharmos os olhos físicos, se nós nos libertarmos de toda esta agonia, se nós nos libertarmos de toda esta ansiedade física, se nós nos libertarmos de todas estas angústias físicas, se nós com os olhos fechados, e nós desta forma, quando dizemos mediunidade, quando falamos em mediunidade, é porque somos médiuns. Então, teremos que estar capacitados para, na realidade, ter as percepções desses mundos. Quando nós fechamos os nossos olhos, estes dois olhos que nos guiam nesta terra, estes dois olhos que que eu uso para pôr estes óculos, porque sem os óculos está difícil. Olho para ali, vejo tudo bacento. Por isso, ponho os óculos, tiro os óculos, ponho os óculos e tiro os óculos. Quando nós fechamos os nossos olhos físicos, nós, se largarmos tudo o que é negatividade, todo o peso, toda a angústia, toda a desarmonia, toda a ansiedade, todo o medo, se nós olharmos, não é para fora. Aqui a questão é que nós não olhamos para fora. Nós, com os nossos olhos, olhamos para dentro de nós, para dentro do nosso cérebro. Nós vamos achar um grande escuro e um grande vazio. Nós vamos achar uma grande escuridão, que à medida que nós vamos melhorando a nossa condição, o escuro se torna maior. Se nós fecharmos os nossos dois olhos, começamos a olhar para dentro de nós, o escuro, essa escuridão que nós vemos, eu aberto vejo esta sala, não é? Não posso também muito, porque senão, enfim, salve Deus. Mas aberto, eu vejo esta sala. Eu fecho os olhos, eu continuo a ver a sala. Aqui agora continuo a vê-la no meu pensamento, mas eu jogo isto fora. Eu olho para dentro dos meus olhos, os meus dois olhos, eu faço força, olho para dentro com os olhos. Quanto mais para dentro eu for, quanto mais escuro tiver, quanto mais profundo dentro de cada um de nós tiver, melhor.
Porque, na realidade, nós vamos começar a sentir uma certa vibração, energização de uma glândula que nós temos aqui no meio do nosso cérebro. No meio do nosso cérebro, nós vamos sentir algo começar a trabalhar. Nós vamos sentir uns certos sinais mediúnicos em toda a nossa cabeça, na nossa cara, nas nossas mãos, nos braços, no plexo e, acima de tudo, nós sempre olhando cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, nós vamos começando a formar, vai-se formando umas imagens. Mas aqui há outro fenómeno que vai sobressair, que é a nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual, ela se vai abrir e ela vai ver para... Os nossos olhos vêm para aqui. A visão espiritual vê para a nossa frente, vê tudo ao nosso redor, vê tudo o quê? Vê tudo aquilo que nós imaginamos. Vê tudo aquilo que nós imaginamos e o que nós não imaginamos. Porque a nossa visão aqui já vai depender de cada um, do esforço de cada um, da disciplina de cada um. Nós começamos a ver esta casa. Eu, com os olhos fechados, começo a ver este cômodo, este quarto, tal e qual como ele é. Como agora. Estou a vê-lo tal e qual como ele é. Nós às vezes, eu já me tem acontecido, às vezes nós estamos tão que eu vou apalpar nos olhos para ver se estão fechados. Às vezes eu vou apalpar assim nos olhos para ver se os olhos realmente estão fechados. Primeiro ponho-me ao escuro, não é? Não é com esta luz, claro. Eu apago a luz, fecho a janela, ponho, de preferência, ponho uns fones de ouvido, de preferência uns fones de ouvido, não é? Ponho aqui no meu telefone uma música que me relaxe, uma música que me relaxe, não é? Que me relaxe, que eu me sinta bem. E eu começo vamos lá. Poderá ser denominado de meditação, poderá ser denominado de melhoramento espiritual, porque nós, ao melhorar esta condição, vamos ter acesso a muita coisa. Não vou aqui entrar em pormenores no acesso que cada um vai ter, porque cada um é um universo, cada um é um mundo. Eu sei as minhas limitações, sei as minhas capacitações, sei onde eu já fui, sei onde eu ainda não fui, eu não sei. Não sei onde irei, mas isto são tudo capacitações que cada um de vós pode adquirir. Porquê? Porque somos médiuns. Porquê? Porque na realidade somos médiuns. E como nós somos médiuns, nós temos a capacitação de, na realidade, melhorar. Por isso nós temos que... Eu perdi-me aqui um pouco porque tive que parar aqui, enfim. Mas acho que estava falando da nossa mediunidade, falando da nossa condição, falando da nossa visualização, falando disso tudo. Falando da nossa mediunidade, porque a nossa mediunidade é um fator na nossa vida que nós não podemos escorar de forma alguma. Primeiro, porque não damos ignorado. Segundo, porque nos abre certas e determinadas portas. Ou não. Poderão ser as portas indesejadas, como poderão ser as portas que nós queremos. Por isso, e tem outra condição, que é
nós estamos todos debaixo deste sol. Nós temos que agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus e à espiritualidade maior por esta rica e feliz oportunidade que nós temos nesta jornada de fazer a diferença. Porque nós, ao termos a percepção dessa nossa visualização com a nossa mentalização espiritual, muitos caminhos, muitas portas se abrem a nós, a cada um de vós, cada um na sua individualidade. Não é igual, porque eu nunca encontrei lá por onde ando, por esses enormes campos, caminhos, planos, enfim, salve Deus, não importa aonde. Nunca encontrei lado nenhum de vós. É por isso que se calhar vocês não vão lá, não é? Mas vão. Eu quando vou lá, quando me desloco deste mundo físico para ir onde quer que seja, como vós, como cada um de vós, eu nunca os vejo, nunca os encontro, porque nós, cada um poderá estar numa dimensão, cada um estará num plano, cada um está numa condição que nós poderemos estar ali juntinhos, mas nós não nos vemos um ao outro, senão se calhar ficávamos lá batendo um pouquinho um papo, sentávamos lá em alguma pedra, que muita parte daquilo até nem sequer é para perder lá muito tempo, e nós até perdíamos lá algum tempo precioso, que deveríamos estar fazendo outra coisa para o que é que faz aqui, Joaquim, o que é que faz aqui, Manuel, o que é que faz aqui, e então isso não importa. Esta é a nossa condição. Nos lembremos de toda esta nossa condição, a nossa condição mediúnica, nos lembremos da nossa roupagem, nos lembremos da corrente indiana do espaço, nos lembremos das nossas indumentárias, das nossas roupas de jaguar, não andemos aí enxovalhando essas roupas de jaguar por onde quer que sejam, nas piores condições que sejam. E além disso, além de andar enxovalhando e fazendo algo de errado com essas roupas, ainda as metem na comunicação social, vamos lá, nos meios de comunicação, Facebooks e por aí vai. Instagram, por aí vai, por esses meios de comunicação que não vale a pena referir. Reparemos no que andamos fazendo, reparemos em tudo isso para termos uma verdadeira consciência da nossa condição, salve Deus. Porque nós temos que nos conscientizar. Então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos mentores, por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus. Enviando a todos um grande abraço. Desejando a todos um resto e abençoado dia. Uma linda, iluminada e abençoada semana, onde quer que estejam e na condição que se encontra. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus, vídeo de 47 minutos e 35 segundos. Era para ser de 20 minutos, 25 foi o dobro. Mas, graças a Deus. Agora não tem música, não tem letras, não tem os nossos mentores. É mais fácil eu trabalhar porque um vídeo destes, para eu pôr na realidade depois aqui no WhatsApp ou no Facebook, levaria no mínimo 4 horas a manipulá-lo. Mas assim torna-se mais fácil. Eu gravo, nem corto, nem vou ver e ponho logo no YouTube. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.